O que comeu ao pequeno almoço hoje? Uma torrada com manteiga e uma meia de leite? Talvez um pãozinho com fiambre? A verdade é que aquilo que escolhemos para começar o dia, especialmente depois dos 60 anos, pode ser a diferença entre sentir-se com energia e força, ou passar o dia a arrastar-se, com dores e sem vitalidade. Muitos de nós acordamos e sentimos que os músculos já não respondem da mesma maneira, que a energia desaparece a meio da manhã e que a memória começa a pregar-nos partidas. Acreditamos que é apenas a idade, uma consequência inevitável do passar do tempo. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte dessa quebra de energia e força pode estar diretamente ligada a um erro que cometemos logo na primeira refeição do dia? E não, a solução não é comer aquelas fatias de toucinho frito que vemos nos filmes americanos. Existe uma proteína muito mais poderosa e amiga do nosso corpo. Neste vídeo, vamos descobrir juntos por que o pequeno almoço é a sua arma secreta para construir e manter os músculos, aguçar a mente e ter energia para aproveitar a vida ao máximo. Vamos explorar qual é a proteína ideal para si e algumas formas deliciosas e muito simples de a incluir na sua rotina. Fique até ao fim, porque a última sugestão que tenho para si é algo que provavelmente nunca associou ao pequeno almoço, mas que tem um poder incrível para a sua saúde e bem-estar. Vamos começar por olhar com honestidade para o que costuma estar no nosso prato de manhã. Durante décadas, fomos habituados a pensar que um bom pequeno almoço era um galão quentinho e pão com manteiga ou compota. É reconfortante, sabe bem, e é rápido. O problema é que este tipo de pequeno almoço é, na sua essência, um banquete de hidratos de carbono simples e açúcar. O que acontece no nosso corpo é quase como acender uma fogueira com jornal. Tem uma chama grande e rápida, mas apaga-se num instante. O açúcar no pão branco e na compota dá-lhe um pico de energia imediato, mas 1 ou 2 horas depois, essa energia desaparece de repente e vem a quebra. Sente-se cansado, com fome outra vez, e o seu corpo pede mais açúcar para voltar a ter aquela sensação. É um ciclo vicioso que nos deixa sem energia e contribui para o aumento de peso, especialmente na zona da barriga. E a força muscular? Bem, esse tipo de pequeno almoço não oferece praticamente nada para alimentar os nossos músculos. É aqui que entra o grande segredo, a proteína de qualidade. E quando falo de proteína, muitas pessoas pensam logo em carne. O título deste vídeo menciona o toucinho, o bacon. É proteína sim, mas é uma proteína que vem acompanhada de muita gordura saturada e, no caso das carnes processadas como o fiambre ou o chouriço, de muitos aditivos e sal que promovem a inflamação no nosso corpo. Depois dos 60, o nosso corpo já lida com mais inflamação naturalmente, e o que comemos não devia piorar a situação. A inflamação crônica está na raiz de muitas dores nas articulações e de outras doenças. Então, qual é a alternativa? Qual é a proteína que funciona como um verdadeiro material de construção para o nosso corpo? A resposta é simples e humilde. Os ovos. Sim, os ovos. Durante anos foram os vilões, acusados de aumentar o colesterol, mas a ciência mais recente já os ilibou. Os ovos são uma das fontes de proteína mais perfeitas da natureza. São o que chamamos de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar tecidos. Para nós que já passamos dos 60, isto é absolutamente crucial por causa de algo chamado sarcopenia. É um nome complicado para uma coisa simples, a perda de massa e força muscular que acontece com a idade. É um processo natural, mas podemos abrandá-lo e até revertê-lo com a alimentação e o exercício certos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Todos os dias, alguns tijolos velhos são removidos. A proteína que come são os tijolos novos para reconstruir essa parede. Se não fornecer tijolos novos suficientes, a parede começa a ficar fraca e a desfazer-se. Começar o dia com uma boa dose de proteína de ovos é como entregar um carregamento de tijolos de primeira qualidade aos seus músculos logo pela manhã, depois de uma noite inteira em jejum.
Isto não só ajuda a manter a força para as tarefas do dia a dia, como subir escadas ou carregar as compras, mas também acelera o nosso metabolismo, o que ajuda a manter um peso saudável. Além disso, a proteína dos ovos dá-nos uma sensação de saciedade muito maior e mais duradoura. Se comer ovos ao pequeno almoço, vai reparar que não sente aquela fome a meio da manhã que o leva a petiscar bolachas ou um pastel. É como pôr lenha de queima lenta na lareira, em vez de papel que arde num instante. A energia é libertada de forma gradual e constante, mantendo-o satisfeito e focado. E não podemos esquecer o cérebro. Os ovos são ricos numa substância chamada colina, um nutriente vital para a saúde cerebral, que ajuda na memória e na função cognitiva. Numa idade em que todos nos preocupamos com pequenos lapsos de memória, dar ao nosso cérebro o que ele precisa é fundamental. A melhor parte é a sua versatilidade. Não precisa de ser um grande cozinheiro, pode simplesmente cozer 2 ovos enquanto o seu café está a ser feito. Pode guardá-los no frigorífico e tem um pequeno almoço ou um lanche rápido e nutritivo para os dias seguintes. Pode fazer ovos mexidos com um fio de azeite e uma pitada de salsa, que fica pronto em 3 minutos. Ou, ao fim de semana, com mais tempo, uma omelete recheada com cogumelos, espinafres ou um pouco de queijo. Começar a trocar o pão com manteiga por 2 ovos, nem que seja 3 ou 4 vezes por semana, é uma das mudanças mais poderosas que pode fazer pela sua saúde e energia a longo prazo. Mas os ovos, apesar de serem fantásticos, não são a única estrela do pequeno almoço. Há outros aliados poderosos que talvez já tenha no seu frigorífico e que não esteja a aproveitar da melhor forma. Vamos falar do iogurte. Mas não de um iogurte qualquer, cheio de açúcar e pedaços de fruta em calda. Falo do iogurte grego natural ou do Skyr. Qual é a diferença? Estes iogurtes passam por um processo de filtragem que remove a maior parte do soro de leite, o que resulta num produto muito mais espesso, cremoso e, o mais importante, com quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Uma pequena taça de iogurte grego pode fornecer uma quantidade de proteína semelhante à de 2 ovos. Para além da proteína, este iogurte é uma fonte incrível de probióticos. Os probióticos são as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Com a idade, o equilíbrio da nossa flora intestinal pode ficar mais frágil. Manter um intestino saudável é fundamental não só para uma boa digestão, mas também para o nosso sistema imunitário e até para o nosso humor. Um intestino feliz é meio caminho andado para uma saúde de ferro. O iogurte grego é também uma excelente fonte de cálcio, o mineral essencial para manter os nossos ossos fortes e combater a osteoporose, uma preocupação real para muitas mulheres e homens depois dos 60. Mas atenção, a forma como o comemos faz toda a diferença. Evite misturá-lo com cereais de pequeno almoço açucarados, que anulam todos os seus benefícios. Em vez disso, junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas, que adicionam gorduras saudáveis, mais proteína e uma textura crocante. Acrescente alguns frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que são baixos em açúcar e cheios de antioxidantes que combatem o envelhecimento celular. Se precisar de um toque doce, um fiozinho de mel é mais do que suficiente. Outro campeão português do pequeno almoço proteico é o nosso queijo fresco, ou o requeijão. São opções leves, saborosas e extremamente nutritivas. São particularmente ricos num tipo de proteína chamada caseína, que tem uma digestão mais lenta. Isto significa que vai libertando aminoácidos para os seus músculos de forma gradual ao longo de várias horas, o que é excelente para prevenir a degradação muscular. É uma fonte de proteína que continua a trabalhar para si muito depois de ter terminado a refeição. E é tão fácil de incorporar. Uma fatia de pão de centeio ou integral de boa qualidade, barrada com queijo fresco ou requeijão, umas pedrinhas de sal, uma pitada de pimenta preta e talvez umas folhas de orégãos. Simples, rápido e delicioso. É um clássico que nunca falha e que nos dá proteína de qualidade sem pesar no estômago. Agora quero falar-lhe daquela sugestão surpreendente que prometi no início. Uma fonte de proteína que muitas vezes esquecemos ou nem sequer consideramos para o pequeno almoço.
As sementes. Em particular, as sementes de chia e as sementes de linhaça moída. Pode pensar que algo tão pequeno não pode fazer grande diferença, mas é aí que se engana. Estas sementes são pequenas potências nutricionais. Para além de uma boa dose de proteína vegetal, são uma das melhores fontes de ácidos gordos ômega 3, especialmente a linhaça. Os ômega 3 são gorduras anti-inflamatórias poderosas. São como um lubrificante para as nossas articulações, ajudando a aliviar a rigidez e a dor. São também cruciais para a saúde do cérebro, protegendo os nossos neurônios e melhorando a comunicação entre eles. Além disso, estas sementes são incrivelmente ricas em fibra. A fibra é essencial para manter o sistema digestivo a funcionar bem e prevenir a obstipação, um problema comum e muito desconfortável. A fibra também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e o colesterol. Como usá-las? É muito fácil. Pode simplesmente polvilhar 1 ou 2 colheres de sopa sobre o seu iogurte grego, sobre uma papa de aveia ou até mesmo misturá-las nos seus ovos mexidos. Mas a minha sugestão favorita, e a mais surpreendente, é fazer um pudim de chia. Não se assuste com o nome, é a coisa mais simples do mundo. À noite, numa taça ou num frasco, misture 2 a 3 colheres de sopa de sementes de chia com um copo de leite ou de uma bebida vegetal, como leite de amêndoa. Mexa bem, espere uns minutos, mexa outra vez e coloque no frigorífico. Durante a noite, as sementes vão absorver o líquido e transformar-se numa espécie de pudim cremoso. De manhã, tem o seu pequeno almoço pronto à sua espera. Basta juntar-lhe alguma fruta e umas nozes por cima. É um pequeno almoço incrivelmente saciante, cheio de proteína, fibra e gorduras saudáveis, que prepara o seu corpo e a sua mente para um dia fantástico. Então, como é que podemos juntar tudo isto numa rotina matinal que seja fácil, agradável e, acima de tudo, sustentável a longo prazo? A chave não é fazer uma mudança radical e sentir que está a fazer uma dieta restritiva. A chave é mudar a forma como pensamos sobre o pequeno almoço. Deixe de o ver apenas como uma formalidade para matar a fome e passe a encará-lo como o momento em que está a abastecer o seu corpo com o combustível de alta qualidade de que ele precisa para funcionar bem durante todo o dia. Imagine que acorda amanhã. Em vez de ir em piloto automático para o pão branco e a cafeteira, pare um segundo e pergunte-se: o que é que os meus músculos, os meus ossos e o meu cérebro precisam hoje para eu me sentir bem? A resposta não será, certamente, açúcar e farinha refinada. Talvez a resposta sejam 2 ovos mexidos com um pouco de espinafres que murcham na frigideira no último minuto. Isto leva menos de 5 minutos a fazer e vai dar-lhe uma energia estável durante toda a manhã. Ou, se for um dia em que tem menos tempo ou menos vontade de cozinhar, a resposta pode ser uma taça de iogurte grego com um punhado de amêndoas e alguns mirtilos. Leva literalmente 2 minutos a preparar. Nos dias em que lhe apetece algo mais parecido com a tradicional torrada, por que não optar por uma fatia de pão de centeio de fermentação lenta, barrada com um bom requeijão, um fio de azeite e uma pitada de pimenta? Continua a ter o conforto do pão, mas com uma dose significativa de proteína e fibra. O importante é a intenção. É a decisão consciente de se nutrir a si mesmo. Não precisa de deitar fora tudo o que tem na sua despensa. Comece com uma pequena mudança. Apenas uma. Esta semana, experimente trocar o seu pequeno almoço habitual por uma destas opções ricas em proteína em apenas 2 ou 3 dias. Observe como se sente. Repare se tem mais energia a meio da manhã. Veja se sente mais saciado. Preste atenção ao seu corpo. Ele vai dar-lhe a resposta. Muitas vezes, quando começamos a sentir os benefícios, a motivação para continuar vem naturalmente. É um efeito dominó positivo. Quando tem mais energia de manhã, talvez sinta mais vontade de dar uma caminhada. Essa caminhada ajuda a fortalecer os músculos e os ossos, melhora o seu humor e ajuda-o a dormir melhor à noite. Uma boa noite de sono, por sua vez, melhora a sua função cerebral e a sua disposição no dia seguinte. Vê como tudo está ligado? Tudo começa com essa primeira decisão do dia.
Lembre-se que cuidar de si não é um ato de egoísmo. É um ato de responsabilidade para poder continuar a ser a pessoa ativa, presente e independente que quer ser, para si e para os seus. Agora quero muito ouvir a sua história. Qual é o seu pequeno almoço de eleição? Já costumava incluir alguma destas fontes de proteína na sua manhã? Ou talvez tenha uma receita sua, uma dica especial para um pequeno almoço saudável e proteico que queira partilhar com toda a nossa comunidade. Por favor, deixe um comentário abaixo. Eu leio todos os comentários e adoro aprender com as vossas experiências. Este espaço é nosso, um lugar para nos apoiarmos e inspirarmos mutuamente. Se achou este vídeo útil, se lhe deu uma nova perspectiva sobre a importância do pequeno almoço, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram viver esta fase da vida com mais saúde, alegria e vitalidade. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho das notificações. Assim, não perderá os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de cuidar do nosso bem-estar. Lembre-se, cada novo dia é uma nova oportunidade para fazer escolhas que o honram. E essa oportunidade começa à mesa do pequeno almoço. Cuide bem de si e até a próxima.